Meus irmãos, eu vou dar continuidade ao que a gente estava falando na semana passada, não, na reunião passada, sobre a soberania divina e tentar finalizar com algumas reflexões do que a gente já entendeu, até porque eu acredito que não tem como fechar o parênteses da soberania divina, porque é um assunto muito extenso e a gente poderia ficar anos e anos estudando sobre a soberania divina e a gente não ia entender ainda por completo, porque isso trata diretamente de quem Deus é, né? E para entender Deus leva muito e muito tempo para entender um Deus eterno. Então, como essa última reunião, vamos recapitular um pouco do que a gente aprendeu, do que a gente estudou um pouco. Primeiro a gente falou sobre o caráter e a natureza da soberania divina, falando que Deus é o Deus soberano sobre todos os homens, sobre todas as coisas, que rege o universo, que Ele faz a sua vontade para a sua própria glória e que não deve nada a ninguém, não presta contas a ninguém, porque Ele é o Deus criador e Ele criou tudo que há no universo e todos os seres humanos. E como Ele é um Deus soberano, a vontade do homem não prevalece. O que prevalece é a vontade de Deus. E isso faz parte da natureza e do caráter de Deus. Que tudo que Ele faz para a sua própria vontade. Ele não faz nada para a vontade, operando pela vontade humana. Mas tudo que Ele faz para a sua própria vontade, para a sua própria glória. Isso diz respeito à sua própria natureza. Fala sobre o seu caráter. Então a gente viu um pouco sobre isso. Depois a gente passeou um pouco sobre as doutrinas bem básicas, falando sobre a criação e sobre a depravação total, o pecado original, e depois a salvação, a eleição dos homens, e vendo que, na verdade, toda a doutrina, as doutrinas da graça, e tudo que a gente falar sobre as doutrinas, tem como base e deve ter como base a soberania divina. Tudo parte desse princípio. Não tem como a gente falar algo das Escrituras ou alguma doutrina se a gente não partir pelo crivo da soberania divina. Porque Ele, como Criador, Ele criou todos esses meios, providenciou tudo para salvar e eleger um homem depravado, enfim. Todas essas questões que nós estudamos. E passeamos um pouco também, falamos sobre os feitos do Senhor e a responsabilidade humana. E algo que eu quero ressaltar, até sobre a soberania divina e a responsabilidade humana, é que uma coisa não é distinta da outra. A gente pode achar que a soberania divina está aqui e a responsabilidade humana está aqui, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas o homem totalmente responsável dos seus atos é um ato do Deus soberano. De determinar que os homens sejam responsáveis pelos seus atos. Isso é justo diante de Deus e Deus determinou, dentro da sua vontade e da sua soberania, que fosse assim. Então, recapitulando, foi um pouco disso que nós estudamos, e vamos iniciar falando um pouco sobre mais um pouquinho sobre o caráter dessa soberania e também fechando com uma definição chamada soberania banida. E aí vamos ver que isso é bem interessante. Para iniciarmos nessa noite, vamos entrar em alguns significados, em alguns termos, mas antes eu quero relembrar o que nós falamos na primeira reunião sobre como nós vemos a Deus e como está a nossa ótica diante de Deus. Para entendermos Deus, para vermos Deus como um Deus soberano, nós precisamos olhar em uma ótica bíblica e mudar o nosso jeito de olhar para Deus. Como nós olhamos para Deus? Como nós o conhecemos? Porque muitas pessoas conhecem a Deus como um Deus humano, mais humano, como se fosse um Papai Noel e tudo. Mas nós precisamos corrigir a nossa ótica de como nós vemos a Deus, de como nós conhecemos a Deus,
se esse Deus realmente é o Deus bíblico e verdadeiro ou são os falsos deuses. E isso tem que ser claro em nós para podermos entender qual Deus nós temos servido. Se esse é o Deus bíblico e soberano ou se temos servido a outros deuses, né, como o Michael até citou no domingo sobre a mulher samaritana, falando sobre os 5 maridos, que já havia, né, outros deuses samaritanos e na verdade gerou aquela confusão do mesmo templo, dos deuses e tudo. Então nós temos que corrigir a nossa ótica de como nós entendemos a Deus, como nós vemos a Deus. Vemos a Deus como um Deus soberano, bíblico, criador dos céus e da terra e dos homens? Ou será que nós estamos vendo Deus como um Deus que não liga para a humanidade? Um Deus turrão, que está sentado no trono e que vai matar alguém a qualquer momento? Então nós precisamos corrigir a nossa ótica. E lembrando que o Deus soberano que está sentado no trono também é o Deus que cuida do seu povo. Então, até falando sobre a soberania divina, pode acontecer que a nossa mente pode ser levada para uma figura de um Deus que está sentado no trono, lá em cima e tal, distante, e que não liga para a humanidade. Até nós vemos, quando falamos sobre a criação, que muitos acham que Deus só criou os céus e não criou e largou a terra para os homens habitarem e ficou por isso mesmo, né? Mas nós vemos que esse Deus, que é o mesmo Deus, que é o grande Deus, é o eterno Deus, o soberano Deus, ele é um Deus também pessoal, que na sua soberania ele cuida do seu povo. E foi isso que eu falei, olha, né, às vezes a gente pensa que tudo está um caos, e tudo, mas para Deus não está um caos, porque tudo está debaixo da sua soberania, tudo tem um propósito, vai ter um fim para cada coisa, e Deus que determinou isso. Então, às vezes, para a gente está uma crise, mas para Deus está olhando e falando, não, isso aqui tem que ser cumprido, é o meu propósito que seja assim. E a gente tem que mudar a nossa ótica de um Deus distante para um Deus de perto também. Que esse Deus soberano é o Deus que vela pelo seu povo. Tanto vela pelo seu povo que trouxe a nós a salvação. E que abriu a porta da salvação e da graça para os homens. Anteriormente, os homens totalmente depravados, mas Deus abriu um caminho, um novo e vivo caminho, para que os homens possam ser eleitos e salvos em Cristo. Então nisso nós já vemos que Deus é um Deus, não é só um Deus distante, que está, né, só assentado no trono e não liga para a humanidade, e nós somos homens perdidos e que andam para um lado e para o outro. Não, nós temos um rumo, Ele está nos guiando, e principalmente Ele está guiando a igreja. Ele está guiando os homens. O homem pode andar por vários caminhos, mas o caminho eterno é de Deus. E como nós oramos na segunda-feira, nós clamamos por isso, pelo que o salmista falou, poxa, vê se há em mim algum caminho mau, guia-me pelo caminho eterno. E até essas orações, essas questões nos levam a uma dependência de Deus. E nos levam a enxergar que Deus não é só um Deus distante, mas esse Deus soberano é um Deus que é soberano sobre a minha vida pessoal. É um Deus que é soberano sobre a sua vida pessoal. É um Deus que é soberano sobre a igreja. E sobre todos os homens. Esse Deus de perto acompanha os passos dos homens e o guia em tudo. E repensando sobre essas questões, como temos visto a Deus, como temos pensado sobre Deus, né, é evidente que a palavra mesmo diz que os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos pensamentos. Só que a nossa ótica e o nosso pensamento precisa ser renovado e precisa ser mudado, para que possamos enxergar Deus como um Deus soberano e assim corresponder em nossa responsabilidade.
Nós nunca vamos corresponder certamente se não tivermos a visão certa e se não vermos Deus corretamente. Isso vai dizer diretamente se temos nos submetido ao Deus soberano ou não. A forma correta de ver Deus e entender a Deus é pelas Escrituras e não pelo que achamos que Deus é. Há muitos achismos e até muitas pessoas, igual a gente estava comentando sobre outras religiões, se você perguntar para as pessoas e fazer uma pesquisa, quem é Deus? O que é Deus? Várias pessoas vão ter várias opiniões. É uma força superior, é o ar, e aí vem um monte de coisa. Só que nós precisamos ter bem definido biblicamente quem é Deus. E nós vamos ver realmente essa definição e ver a Deus de forma correta e entender a Deus pelas Escrituras. Nas Escrituras que está o crivo revelando quem é Deus. E também abrindo parênteses, nós precisamos voltar a ouvir Deus nas Escrituras e não procurar em outros métodos, em outros meios, ouvir a Deus. Mas ouvir a Deus e conhecer, a partir do momento que abrimos as Escrituras, cada folha é como se você estivesse ouvindo a Deus sussurrando no seu ouvido. E a ótica correta de entender e ver Deus está a partir das Escrituras. Isso, e não daquilo que achamos que Deus é. Tem uma forma correta de ver a Deus. Tem uma forma correta de entender a soberania de Deus. Por isso que muitos não entendem a Deus e não entendem a soberania divina, porque não olham para o padrão correto, que é as Escrituras. Olham para muitas coisas e situações, mas não olham para o padrão. E qual é esse padrão? A palavra. Definir a visão correta de Deus nos fará obedecer e submeter as nossas vidas a Deus e descansar em sua soberania. Por isso que eu disse no início do estudo sobre soberania que isso traz um descanso para nós. Entender que Deus é soberano. Entender que tudo tem um propósito. Que não acontece nada nas nossas vidas por acaso. E não acontece nada no mundo por acaso. Mas Deus é o feitor disso tudo. E tudo há um propósito. Então entender isso e ter a definição correta vai fazer com que nós descansemos em Deus e na sua soberania. A gente não vai ficar mais para lá e para cá pensando em várias coisas. Claro que isso são sentimentos humanos e é até sadio talvez, e Deus gera isso em nós às vezes. Mas nada vai tirar o fato de que nós devemos descansar em Deus, no Deus soberano. E saber que Ele tem um fim para tudo e que tudo é propósito dele. Acaba a ansiedade. Às vezes nós podemos até resbalar em muitos sentimentos, mas vai acabar com a nossa ansiedade, que Cristo combateu essa ansiedade dizendo, olha, não andeis ansiosos por coisa alguma. Então, a definir, está bem definido a soberania divina, entender o Deus soberano vai livrar a gente de muitas crises futuras. De achar, eu bati de carro, eu perdi o emprego, morreu alguém e tal. Isso vai fazer com que a gente descanse no meio dessas situações. Isso. Sim. Isso. Uhum. Uhum. Sim.
Ah, legal. Às vezes eu tô assistindo um vídeo lá e alguém fala uma coisa, daí Você não consegue. fala, É. porra, é mesmo? Mas você sabe falar. Bastante comentário. Acho que foi a última. É, não, dá até pra passar o microfone também, né? Pra comentários, isso é legal. E é bem legal, tá bem definido no livro de Jó, desde o primeiro até o último capítulo, sobre a soberania divina. Né? E aí é bem essa questão que o Michael falou. São sentimentos da alma, mas partindo de si. Porque o que pode acontecer se nos escandalizarmos com Deus não entendendo a soberania é culpar a Deus por coisas naturais que são propósitos dele mesmo. A gente vai culpar Deus, Deus é culpado disso que está acontecendo. Ou a gente vai se frustrar, vai ter depressão, isso, aquilo. Essas coisas acontecem porque não entendemos a soberania divina. Ou culpam o inimigo, não, tudo é um demônio, tudo é o cão. Uhum. Sim. Cavaram muito fundo a questão da doutrina da justificação porque essa consciência tranquila diante de Deus, nada vai nos condenar. Um dos lemas deles eram isso. É verdade. Não, e o que dá mais. Às vezes a gente fica se preocupando até com questões do inimigo e tal, essas coisas, mas o que Cristo falou? Olha, você não precisa se preocupar, o príncipe deste mundo já está julgado. A gente dá legalidade para muitas coisas, igual o pastor Marcos tem ensinado. É isso? Na verdade, exatamente isso. Não é expulsar demônios, né? É sim levar a pessoa no seu espírito a se arrepender daquilo que sim. brecha, E até você pode me corrigir se eu estiver errado. Mas até muitos dos casos não é demônio, às vezes é uma questão mais psicológica, uma fragilidade da alma da pessoa, né? E muitos casos são assim também, né? Os casos de crime, opressão, espírito de acusação. A maioria dos casos que tu citou de aborto, sim. Claro que às vezes manifesta o capeta, normalmente a legalidade foi dada por quê? Pelo fato da culpa. A culpa dela não conhecer a soberania. Isso. Não conhecer a soberania, não entender da justificação. A justificação é um ensino e uma doutrina libertadora. Porque vai tirar toda a culpa desnecessária que o homem tem, que Deus já justificou, Deus já perdoou e o cara não se perdoa. Né? Tem um caso São Paulo, que rapaz tem que desfazer o próprio filho, e ele levando essa culpa por anos. Né? E o Senhor chegou e falou, mas eu já perdoei. Você não tem que ficar pegando. E a pessoa fica, por desconhecer a soberania. As manifestações parecem são mais terríveis que as manifestações próprias demoníacas. Isso. Você vê a pessoa grita e se joga no chão. E você sai, você tem que trabalhar toda hora. É verdade. Isso é verdade. Então, prosseguindo aqui, é propósito de Deus em sua soberania se revelar de perto ao homem. E isso foi desde o início. Então, você vê que corrigindo a nossa ótica, né, Deus ele está presente. Né? E uma das últimas questões que Cristo fala, olha, estarei convosco até a consumação dos séculos. E você vê Deus estando presente perto do homem
por exemplo, vou citar alguns exemplos aqui. Ele se mostrou e mostrou a sua bondade e a sua presença a Moisés. Né? E revelou seus feitos poderosos para o povo de Israel. Se ele fosse um Deus distante que não tivesse nem aí para a humanidade, ele não faria nada disso. Mas Deus se mostrou, ele se fez presente. Tanto que é o Moisés lutando, falou, olha, se sua presença não for conosco, não precisa sair daqui, desse lugar. Uhum. Sim. Não tinha mais o que fazer. E até nessa questão de você ver que, voltando nesse texto de Noé, você vê que Deus ele não perde o controle da humanidade. E quando fala que ele se arrependeu, na verdade é que ele se entristeceu com a humanidade. Porque ele não é homem para que se arrependa. Então você vê os feitos de Deus desde a criação do mundo, e os feitos de Deus se revelando aos homens. Em toda a passagem do Egito, em toda a história da igreja. E eu acredito que o ápice dessa revelação vem quando o Verbo se fez carne. Que é Deus mais perto do Deus que enviou o seu Filho, do Verbo que se fez carne e habitou entre nós, morreu e ressuscitou. Vocês estão reclamando do seu homem? Pois é. É uma verdade. Então você vê Deus presente. Emmanuel, Deus conosco. Deus é um Deus que está presente. Esse Deus soberano, o Deus bíblico, é um Deus que está presente na humanidade. E ele se fez tão presente que enviou Cristo, o Deus encarnado. O Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Essa é a maior revelação de que Deus está e que se importa com a humanidade a ponto de ter comunhão. E como ter comunhão? Enviando o seu Filho para trazer consigo paz novamente dos homens com Deus. E aí a gente fica, não, mas aí Deus é um Papai Noel que está lá em cima e me dá, só me dá presente. Cara, está aqui revelando a natureza de Deus. O Deus conosco. O Deus que está sempre com a humanidade. Se importou tanto com os homens depravados que enviou o Cristo. E o Deus soberano, o Deus bíblico, ele não se mostrou como os ídolos que são apáticos, que têm mãos, mas não apalpam, têm olhos, mas não veem. Mas há um só Deus, o Deus vivo e verdadeiro, eterno e soberano. Os outros deuses e ídolos são apáticos. Os ídolos das nações são ídolos apáticos, que não estão nem aí, e se fossem vivos, não estariam nem aí para a humanidade. Mas Deus se revelou a tal ponto que entregou o seu Filho para redimir o pecado da humanidade. Se importou conosco. Você não vê em nenhuma religião um Deus que se importou tanto com a humanidade a ponto de enviar o seu Filho. Ninguém fez isso. Nenhum Deus, nenhum ídolo enviou o seu Filho. Apenas o único Deus verdadeiro, soberano, enviou o seu Filho para se comunicar com os homens. E se tornou em forma de homem para se comunicar e se tornar inteligível aos homens. Mostrando que ele não é um Deus que abandonou a humanidade depois que a criou. Mas mostrou-se um Deus perto e presente em todo o tempo. E aí vamos abrir alguns textos só para entender essa questão. Vamos em Colossenses 1,15.
Todos acharam? Amém? Colossenses 1,15 diz assim: Ele é a imagem visível, algumas traduções está visível, mas ele é a imagem visível do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Mais uma questão, nós vemos que aqui nas Escrituras está falando que ele é a imagem visível do Deus invisível. Se revelou aos homens como uma imagem visível. O Michael já disse sobre isso, um ícone, né, Michael? Um ícone para acesso a Deus. Então nós queremos conhecer o Deus soberano, vamos olhar para as Escrituras e vamos olhar para o Verbo que se fez carne. E agora vamos para o versículo 19, que diz assim: Pois foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. E o 20, e que havendo por ele feito paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão no céu, nos céus. Então você vê aqui mais uma questão da soberania de Deus. Fala que foi do agrado do Pai, foi da vontade do Pai, que em Cristo habitasse toda a plenitude. E que por meio desse agrado do Pai, em que Cristo habitasse toda a plenitude, Cristo, diz aqui no versículo 20, havendo por ele feito paz pelo sangue de sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, as que estão na terra como as que estão nos céus. Então esse Deus soberano, convergindo tudo em Cristo e enviando o seu Filho, fez uma aliança, um pacto pelo sangue de paz para reconciliar todos os homens a Deus. Mais uma vez vemos, se Deus fosse um Deus apático, não haveria esse tratado, não haveria essa reconciliação. Mas como Ele é um Deus presente, que se importa com a humanidade, a ponto de entregar o seu Filho, e isso tudo porque foi do agrado do Pai. Isso tudo porque foi da vontade do Pai que assim acontecesse. E é fascinante isso. E você vê, falando sobre Cristo, a sua vinda, a sua morte, a sua ressurreição, nós vemos até que nenhum outro Deus na história ressuscitou dos mortos. A ressurreição também é um ato da soberania divina. Você pode ver aí o Buda, qualquer outro Deus, aí ninguém ressuscitou dos mortos, só Cristo. Mostrando que Deus é um Deus verdadeiro, que está conosco, está presente e veio reconciliar os homens com Deus novamente. Obrigado. Já vamos ver outros textos aqui. Uma questão que eu quero tocar, falando sobre isso, é que o grande problema de não enxergarmos a Deus da forma correta é porque nós banimos a soberania e banimos a Deus e a mente de Deus. E essa questão de banir a soberania é crer que Deus não está presente em todo o tempo, achando que Deus nos abandonou em algum momento. Aí nós não estamos crendo e não estamos depositando a nossa confiança no Deus soberano. Por isso que nós devemos mudar a nossa ótica, de entender a vida, de entender Deus, que Deus é um Deus soberano, que Ele não abandonou a humanidade, nem por um breve momento. Nós já falamos a respeito dos sentimentos humanos. É normal ter alguns sentimentos de medo, de abandono, enfim, ou achar que alguma situação está fora do nosso controle.
Mas até isso é um feito de Deus, para que possamos depender dele. Para que possamos depender do Deus soberano. Isso é um feito de Deus. Até nós nos sentimos incapazes, instáveis e não conseguimos nos mover. Isso é um feito de Deus, nos levando, debaixo da sua soberania, a confiar e descansar nele. De que mesmo tudo pode escorrer pelas nossas mãos, mas nada passa fora de Deus, sem que Deus saiba e sem que haja um plano e um propósito. E há uma questão também que tem atacado, que é a questão da apostasia. E com a apostasia os homens se esquecem do Deus soberano e se tornam amantes de si mesmo. E com a frieza da igreja os homens ficam apáticos diante das verdades eternas contidas nas Escrituras. Então, como se tem banido o ensino da soberania divina, não tem mais se falado da soberania divina, não tem se revelado um Deus soberano, tanto nos púlpitos quanto na vida cotidiana, os homens estão apáticos diante de Deus, porque eles não conhecem quem realmente Deus é. Se nós realmente conhecermos a Deus, nós não teremos uma atitude apática diante dele. Mais uma vez, eu repito, nós devemos mudar a nossa ótica, como nós olhamos para Deus. Se olhamos a Deus como um Deus que não se importa, nós também não vamos nos importar com as verdades bíblicas e com as verdades eternas. Mas por isso nós precisamos conhecer esse Deus soberano, nós precisamos conhecê-lo nas Escrituras. Porque o povo padece porque não conhece as Escrituras, não conhece o Deus soberano. E muitas vezes a gente pensa que está caindo em tantas enrascadas porque não entende esse Deus soberano e não entende a dinâmica dele. A dinâmica é que tudo está debaixo do seu controle. E se tem algo errado acontecendo, aparentemente errado, é porque tem um propósito. Só que como se tem banido Deus do seu lugar, nós não temos mais olhado Deus como Deus soberano, mas nós temos olhado Deus como os outros deuses. E não devemos olhar a Deus e comparar Deus como os outros deuses, porque assim como diz a palavra, Ele é um Deus eterno, incomparável. Não tem como comparar Ele com os outros deuses. A quem vamos comparar a Deus? Não tem como comparar Deus com os outros ídolos, com os outros deuses. Não tem. Não existe Deus, não existe outro Deus vivo. Não existe Deus além do Deus bíblico e verdadeiro e soberano. Vamos a alguns textos. Isaías 45, do verso 5 em diante. Isaías 55. 45 do 5 em diante, desculpa. Depois vamos a Isaías 55. Mas primeiro 45, verso 5. Olha o que o Senhor fala. Diz assim, a partir do 5. Eu sou o Senhor e não há outro. Fora de mim não há Deus. Eu te fortalecerei ainda que não me conheças, para que saibas desde o nascente do sol até o poente que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Então é enfático aqui o Senhor falando, olha, fora de mim não tem outro Deus. Eu sou o único Deus. 7. E ele vai mostrando os feitos dele. Olha, eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Isso. E depois ele vai falando sobre alguns outros feitos. Mas é importante a gente ressaltar de que
Deus diz, olha, não tem outro Deus além de mim. E o mais interessante é que ele falando isso, o Senhor falando isso, ele não está forçando a soberania dele. Ele simplesmente está falando que não há outro Deus. É uma realidade. As escrituras não forçam, tipo, Deus é soberano e tal. Não, ele só revela que Deus é o único Deus e que não existe mais nenhum Deus fora dele. Isso. Sobre esse fato interessante, os profetas têm as visões, eles sempre falam semelhante a algo, porque é incomparável. Ele é incomparável. Semelhante ao povo, semelhante. Usam alusões para falar do Deus, que é esse Deus incomparável. E como o maestro citou, nossa, a gente é barro. Eu como xícara, eu não posso falar pro cara, não, eu queria ser um prato. Eu queria ser um... tá. Tem uma alcinha que eu queria ter outra aqui, assim. Não, o barro não discute com quem vai fazer. É claro que tem questões onde nós temos que pleitear com o Senhor. E lutar com o Senhor. Mas há uma diferença entre lutar, né, em oração e tudo, e ser teimoso e querer mudar a Deus. Há uma diferença nisso. Que esse Deus soberano é um Deus incomparável, ele é imutável. Não há sombra de variação em Deus. Agora vamos a Isaías 55:8. Todos acharam? Ok, o 8 diz assim: pois os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Assim como descem a chuva e a neve do céu, e para lá não tornam, mas regam a terra e fazem produzir e brotar, e dá semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que eu desejo, e prosperará naquilo que a enviei. Então você vê, é enfático que diz, olha, Deus falando, os meus pensamentos são mais altos do que os seus pensamentos, e os meus caminhos são mais elevados do que o caminho do ser humano. E aí ele faz uma comparação e ele fala, olha, toda palavra que sair da minha boca, ela não volta para mim vazia, mas fará o meu desejo. Deus está interessado em fazer a vontade dele, e o desejo dele, não o nosso. É o propósito dele, não é aquilo que a gente pensa. Tá? Mateus 6... Não, antes Isaías 64:4. É que aí nós temos que orar segundo a vontade de Deus. E pleitear segundo a vontade de Deus, pelas promessas que estão nas Escrituras. Entendeu? Aí você vai pleitear para aquilo que Deus falou se cumpra. É a responsabilidade humana. É diferente do que você ser um teimoso e querer mudar a Deus pelas suas orações ou pelas suas atitudes. Barganhas e isso que a gente vê acontecendo por aí. Né? Porque a gente não vai conseguir mudar a Deus. Então, isso. É a parábola da mulher importuna lá. Porque Cristo, como intercessor que intercede pelos pecadores, nós clamamos para que Deus tarde o seu juízo, é uma vez para a sua misericórdia. Na verdade, você está clamando para ele exercer aquilo que ele é. Sim, misericordioso. Exercer a misericórdia de Deus está dentro dos seus decretos.
Isso. Então, por isso, é importante, para você pleitear com Deus, é importante você conhecer as Escrituras e o caráter dele e as promessas dele. Senão a gente vai jogar orações como se fosse soco ao vento. Né? Isso a regra que João coloca no primeiro início é que tudo que pedimos a Deus segundo a sua vontade, ele cumprirá. Isso. E o pedir em nome de Jesus de João 15 é uma condição, estar na primeira, multiplicar-se. Sim. Pedir aquilo que glorifica o Pai. Em outras palavras, o que João depois fala, né? Tudo que pedimos a Deus segundo a sua vontade. Tem que ser tem que ser na vontade de Deus. Porque, por exemplo, aquela mulher importuna lá com o juiz, ela estava clamando por justiça. E era legal, diante da lei, ela clamar por justiça. Né? E aí fala assim, olha, isso acontecerá, né? Mas acontecerá com os justos que clamam por justiça dia e noite. Então, clamar por justiça está dentro da vontade de Deus. É por isso que o pleitear com Deus, a gente tem que orar segundo a vontade dele. É interessante se eu falar em nome de Cristo, é pelo fato de estarmos nele como justos. A justiça dele. Então, dentro daquele caso, isso aqui nos reduz, né? A declaração humana e a glória de Deus. Deus não nos recebe, Deus receberia Cristo. É verdade. Eu posso entrar, mas não é eu que posso entrar, é Cristo em mim que pode entrar. É verdade. Até que a justificação consiste em nos declarar justo, não tornar justo. É a justiça de Deus declarada sobre você. Não que você é justo, porque nós somos homens depravados. Então Cristo nos justifica. Cristo é o justo. É duro. Acaba com nós. Era Cristo. Além do véu. Tá, 64:4 de Isaías. De Isaías diz assim: desde a antiguidade ninguém ouviu, nem ouvido percebeu, e olho nenhum viu Deus além de ti, que trabalhe para aqueles que nele esperam. Desde a antiguidade não se viu, não se ouviu de outro Deus além desse Deus. E qual o caráter desse Deus? Olha, ele trabalha para aqueles que nele esperam. Por isso que para muitas das situações a gente tem que ficar bem atento e estar nessa posição. Esperar em Deus, esperar no Deus soberano. Porque Deus trabalha para aqueles que nele esperam. Mais um texto, Mateus 6:25. Todos acharam? 25 em diante diz assim, Cristo dizendo: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir, nem a vossa vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as roupas. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as roupas? Olhai para as aves do céu, não plantam nem colhem, não ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Qual de vós poderá,
com as suas preocupações, acrescentar uma única hora ao curso de sua vida. Quanto às roupas, por que andais ansiosos? Olhai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, vestiu-se como qualquer deles. Se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Portanto, não andeis ansiosos, dizendo que comeremos, que beberemos, ou como nos vestiremos. Pois os gentios procuram todas essas coisas. De certo que o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não andeis ansiosos pelo dia de amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta cada dia o seu próprio mal. Cristo é bem enfático falando, olha, não andeis ansiosos. Por quê? Tudo se resume em o vosso Pai, que está nos céus, sabe que vocês necessitam dessas coisas. Mas antes, buscai aquilo que é realmente de valor. Buscai o reino de Deus e a sua justiça. E aí vale ressaltar, temos nos preocupado demais com as outras coisas. E não nos preocupamos com o que é verdadeiro e real. O que tem que ser real. Basta cada dia o seu mal. E o nosso Pai já sabe que nós precisamos. Isso não nos impede de colocar isso em oração, porque isso demonstra a nossa dependência diante de Deus. O problema é quando nós olhamos esse texto aqui e queremos mudar a opinião de Deus, ou mudar o que Deus quer fazer. Colocar a nossa vontade acima da vontade dele. Esse é o problema. Mas Cristo é bem enfático dizendo, olha, não andeis ansiosos por coisa alguma. A doutrina da soberania de Deus tem que tirar de nós toda a ansiedade de comer, de beber, de vestir, ou de todas as necessidades. Porque o Pai sabe do que nós estamos necessitando. E como nada foge do controle dele, ele vai prover para nós essas coisas. Ele opera em nós, tanto querer quanto efetuar. Então, ele está sentado no trono, ele está lá, ele não é pego de surpresa. E nem tem crise com as coisas que estão acontecendo. Ele está de boa lá. Ele está velando por nós. Ele está cuidando da vida, das nossas vidas. Então isso traz um conforto tremendo. Faz com que a gente realmente habite e descanse na sombra do Onipotente. A compreensão da soberania divina deve afetar todo o nosso viver, nos levando a descansar e confiar no Deus soberano. Isso deve mudar a nossa forma de encarar todos os fatos do dia a dia e até as nossas orações. E aí, abrindo um parêntese para as orações, só para a gente perceber como nós temos lidado com a soberania divina, às vezes a gente tenta impor a Deus algo em oração. Faça isso, faça aquilo, eu determino, eu profetizo, eu isso, eu aquilo. E a gente pede, igual as escrituras falam, pedimos e não recebemos porque pedimos mal. Porque nossos pedidos diante de Deus são pedidos egoístas. E não segundo a vontade daquele que é soberano. A nossa oração nunca vai mudar a Deus. E nunca vai mudar aquilo que Ele decretou. Mas por que nós oramos então? Oramos porque Ele é soberano e Ele pode fazer tudo. É aplicar e colocar o nosso coração totalmente dependente em Deus. E não colocar Deus contra a parede, e falar, Deus, você precisa me dar isso. Eu quero aquilo. Ou se o Senhor não fizer isso, me leva. Me mata. Né? É isso. E aí determinamos coisas que nem a palavra determina. Por isso que as nossas orações não são respondidas. Não, são dirigidas para quem? Para o Deus soberano ou para o Deus do nosso ventre, do ego?
E a gente precisa repensar como nós temos orado, como que está a qualidade das nossas orações. Se a gente está nos apoiando na palavra e na dependência da soberania divina, ou a gente está criando um pseudo-Deus que vai dar tudo para nós se nós formos bonzinhos. Aí é o me dá, é o crente danoninho. me dá, Danone. E muitas vezes nós oramos assim. Às vezes até pelas preocupações, a gente está preocupado com uma coisa e quer que Deus faça aquilo na hora. Essa aqui, Deus vai fazer aquilo que lhe apraz, quando lhe apraz e como lhe apraz. Aí aperta um pouquinho, porque a gente precisa aprender a orar. Por isso que os discípulos perguntam ali, ensina-nos a orar. E a palavra já é bem clara, não sabemos orar como convém, nós precisamos do Espírito Santo para orar de forma certa. E isso também mostra que a qualidade do Deus que nós servimos, que talvez não é o Deus soberano. Que servíssemos realmente a esse Deus, nos aplicaríamos totalmente nele. Nós somos experts em criar outros ídolos. Sem a compreensão da soberania divina, nós somos levados à frieza, insensibilidade, incredulidade, porque não temos a correta compreensão da soberania divina. E aí, se não temos a verdadeira compreensão da soberania divina, nós vamos nos tornar totalmente duros de coração, insensíveis a Deus. Porque não sabemos e não compreendemos quem é esse Deus. Nos tornamos homens sem lei, sem Deus, duros de coração, entregues às nossas vaidades. Exemplos disso, por exemplo, pessoas que estão distantes das Escrituras. E o contexto da apostasia está por se retirar das Escrituras, por se afastar das Escrituras. Nisso consiste está o contexto da apostasia. Dos homens estarem sendo inimigos de Deus e se afastando das Escrituras. E as pessoas estão tão afastadas das Escrituras, e lá vai uma piadinha de tiozão, e daqui a pouco chega pro Mike e fala, pastor, a Bíblia é para ver ou para comer? Aí você tem que falar, a Bíblia é para ler, não é para comer. Não. Tem pessoas que não sabem nem manusear as Escrituras e ler de forma correta, interpretar de forma correta. Nós estamos tão afastados das Escrituras, não vemos mais Deus nas Escrituras, não vemos mais Deus presente. E isso é uma questão da soberania banida. De não se falar mais no Deus soberano. E aí eu vou pegar um ganchinho do Maicon, que o Maicon falou sobre pragmatismo e sincretismo. Também relacionado isso tudo com a perda da soberania divina. Se realmente entendêssemos o Deus soberano, não haveria tanto pragmatismo, não haveria tantas estratégias, Se realmente entendêssemos a mente de Deus, esse Deus soberano. E aí, como eu disse, as pessoas frias na oração, ou orando de forma egoísta. Ainda sobre como vemos Deus, pelo sincretismo nós achamos, nos portamos e oramos como se Deus fosse um Papai Noel que nos dará tudo se formos bonzinhos, ou um velho bravo que está com um cajado e que vai matar todo mundo. A nossa mente às vezes inventa um Deus assim. Tanto que você ouve pessoas falando, eu fui para a igreja porque eu estava com medo de ir para o inferno. A gente tem uma concepção errada de quem é Deus. Lá no Chile acontece muito isso. A cada terremoto drástico que acontece, as igrejas lotam depois. Os caras estão com medo de ser engolido pela terra, vai lá para Deus, né?
E por que as pessoas veem a Deus dessa forma? Porque baniram o ensino e a compreensão da soberania divina. Não se fala mais e não se prega mais um Deus soberano. Mas a pregação e toda a nossa vida tem que ser embasada. Tudo que nós formos fazer e toda a nossa vida tem que passar pelo crivo da soberania divina. Nós precisamos saber e entender que Deus que servimos. E nos amoldar. E deixar-nos ser guiados por esse Deus soberano. E não inventar um Deus na nossa cabeça. E tem até uma ilustração que aconteceu comigo que eu ouvi que eu falei, meu Deus. Uma época quando eu morava no Rio ainda, eu ouvi de uma mulher pregando, ela estava falando sobre Deus, e Deus é maravilhoso, Deus é isso, Deus é aquilo. E aí falando e tal, deslumbrada com as coisas que Deus estava fazendo e tudo. E aí chegou um dado momento da pregação que ela disse assim, olha, eu acredito que Deus é soberano, mas eu acho que Deus não é tão soberano assim, porque Deus dividiu a sua glória com os homens na criação para ter comunhão e depois salvar. E daí ela fez uma salada, né? Misturou a eleição com salvação, com isso, com aquilo, e aí falou que Deus não é totalmente soberano, que dividiu a glória dele com os homens. Isso aí é uma heresia feia, né, Michael? Cara, falar que Deus não é tão soberano assim, que Ele deu sua soberania para os homens. Meu Deus. Nossa. Já tinha fulminado. Pois é, cara. É verdade. É verdade. Na hora eu pensei isso, eu falei, eu não acredito que ela tá falando isso, gente. E as pessoas realmente... Mas, gente! Olha aí, hein? O sistema de notícias no céu vai acontecer amanhã. Tinha uma manchete de semana que vem, ela abre o telão no céu lá. Os anjos tudo... Vai ser quando? Vai ser no domingo lá, não. Tipo, deve ter uma manchete tipo o Globo Repórter lá, né? Tipo, heresia, de onde vem, quem são? Assim, ao lado, né? Essa foi uma fita, como diz o mano aí, que imperdível. Mas o negócio tá complicado e na verdade isso é um reflexo do que tem encaminhado a igreja e as pessoas, a concepção das pessoas de imaginar que o Deus soberano pode compartilhar a glória dele com os homens. Isso daí nunca vai acontecer, nunca aconteceu e nunca vai acontecer. Começou pela rebelião celestial, que Lúcifer foi tentar ser igual a Deus e se deu mal. Deus não divide a glória dele com ninguém. Será que deixariam? Fazer essa pregação da sua igreja hoje assim, se essa pode deixar? Olha. Isso daí talvez era só uma, né? Talvez essa só uma. Mas essa é a falsa concepção de que as pessoas têm de Deus. Diminuem Deus a ponto de deixar um Deus humanizado e vender a Cristo a preço de banana. Tipo, aceita Jesus aqui, é facinho, ó, só você dar isso aqui. Dá o seu sacrifício, isso e aquilo. E pior, a soberania divina tem sido banida pelos lobos e pelos cães que estão falando por aí. Que ao invés de colocar Deus como soberano, colocam eles mesmos, amantes de si mesmo. Homens que não amam a Deus, mas são amantes de si mesmo. Diante de tantas falsas doutrinas, o homem foi exaltado acima de Deus. E eu acho fantástico a definição até que John Wesley fala, né? É John Wesley, Michael, que fala para Whitefield. Fala, nunca vi o homem que exaltou tanto a
soberania de Deus, Deus como soberano colocou o homem no lugar dele. Só que com essas falsas doutrinas, eles estão exaltando a Deus, exaltando ao homem mais do que a Deus. E nós vamos ver uns textos que dá o quadro de que essa da soberania banida. Doutrinas como a doutrina pelagiana, o Armínio, tantos outros baniram a soberania de Deus, fazendo o homem um ser mais importante do que o Criador. E dando métodos para o homem tentar se salvar. Isso é totalmente incoerente biblicamente. Apregoar que o homem pode se salvar e dar uma glória que o homem não tem, que é só dada a Deus. Isso diz respeito a Deus, não aos homens. Deram superioridade ao homem, fizeram do homem depravado um homem bom, com capacidade de se salvar, se justificar e se santificar. Nós vemos que essas doutrinas estão banindo a soberania divina. Estão indo contra, estão ferindo a glória de Deus, estão ferindo a sua soberania. Desde os primeiros séculos até os dias de hoje, tem se banido o próprio Deus dos púlpitos, tem se retirado Deus dos púlpitos e das igrejas e das próprias pessoas. E o ápice é a apostasia. Por negarem a soberania divina, se tornam rebeldes e amantes de si mesmo, e assim inimigos de Deus. Aqui nós conversamos sobre a responsabilidade humana. Na verdade, um homem não tem o livre-arbítrio, só que ele, na sua responsabilidade ele pode se rebelar contra Deus, se rebelando contra a sua soberania. E assim fazendo e se tornando inimigos de Deus. E vamos ver 3 textos para a gente finalizar, que mostram um quadro dessa soberania banida. O primeiro texto é Romanos 1, 20. Romanos 1, 20 em diante. Todos acharam? Ok, vamos lá. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, e seu eterno poder e sua divindade, se entendem claramente e se veem pelas coisas que foram criadas, de modo que os homens são indesculpáveis. Já paramos por aí. Todos os atributos de Deus, toda a sua eterna divindade são totalmente entendidos e revelados, de forma que todo homem é indesculpável. Então não tem essa de um homem ser desculpado pela sua depravação humana. É o que conversamos, todos vamos ter que prestar contas a Deus dos nossos atos e das nossas atitudes. Sim. Sim. Daí continuando, 21. Pois tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes seus raciocínios se tornaram fúteis e seu coração insensato se obscureceu. Então, eles tendo conhecido a Deus, eles não deram e atribuíram a Deus a glória que é devida. E por isso, se corromperam no seu raciocínio e o seu coração insensato se obscureceu. 22. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança à imagem de um homem corruptível, bem como as aves, quadrúpedes e répteis. Então, um quadro, o cenário da soberania banida. Mudaram a glória do Deus incorruptível na imagem de um homem totalmente corruptível. 24. Pelo que Deus os entregou às concupiscências do seu coração, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. Mudaram a verdade de Deus em mentira,
honraram e serviram mais a criatura em lugar do Criador, que é bendito eternamente. Amém. Então você vê, mudaram esses homens que tiveram um coração obscurecido, mudaram a verdade de Deus em mentira. E serviram mais as criaturas do que ao Criador. E no versículo 28, e como eles não se importaram de ter o conhecimento de Deus, Ele os entregou a um sentimento pervertido para fazerem coisas que não deviam. Então aqui mostra até a entrega de Deus do homem depravado às suas paixões. Isso vem em contrapartida com a soberania divina. Deus é soberano para enviar esses homens para as suas paixões, mas também porque na responsabilidade humana os homens deturparam a imagem do Deus incorruptível para a imagem de um homem corruptível. Mudaram a verdade de Deus em mentira. O Deus segundo a sua imagem. Salmo 115. Os ídolos. E aí, tornam-se semelhantes todos aqueles que o fazem, tanto aqueles que creem. Fazem-se Deus semelhante aos homens. Outro texto, 1 Timóteo 4:1. 1 Timóteo, capítulo 4, verso 1. Esse é um contexto até em contrapartida com a apostasia. Todos acharam? O contexto da apostasia. Olha o que diz o versículo 1 do 4 de 1 Timóteo. O Espírito, porém, expressamente diz que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, pela hipocrisia dos homens que falam mentiras e têm cauterizada a sua própria consciência. E aí, só esses dois textos, os dois primeiros textos, os dois primeiros versículos. Um contexto de apostasia, dizendo que nos últimos dias, nos últimos tempos, muitos apostatarão da fé, ouvindo doutrinas de demônios, espíritos enganadores e caindo na hipocrisia de homens que falam mentiras a respeito de Deus. E que têm a mente cauterizada, tem a sua consciência totalmente cauterizada. Esse é o cenário da soberania banida. De não reconhecerem a soberania de Deus. Mudam a verdade de Deus em mentira, por isso se apostatam da fé, ouvem-se doutrinas de demônios e caem nas mãos de homens hipócritas, que deturpam a glória do Deus incorruptível. E o outro texto, 2 Timóteo 3:1. Segundo Timóteo, capítulo 3, verso 1. Tempos difíceis. São os nossos dias. O verso 1 diz assim: Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pai e mães, ingratos, profanos, sem afeição natural, irreconhecíveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando-lhe o poder. Afastem-se também destes. A palavra expressamente diz: esses últimos dias são tempos difíceis. É o tempo onde nós temos vivido, onde se encaixa essa questão de que nós devemos restaurar a soberania divina na igreja.
Porque restaurando o ensino e a doutrina da soberania divina, os homens não cairão mais nas falácias das falsas doutrinas. Porque saberão do verdadeiro Deus, entenderão da verdadeira doutrina, da sã doutrina. E esses homens, amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, e diz aqui sem afeição natural, totalmente insensíveis. E fala para nós fugirmos, afastarmos desses. Afastarmos desses homens insensíveis, amantes de si mesmo, que mudam a glória do Deus soberano incorruptível para o homem incorruptível. Esse é o cenário de que nós estamos vivendo. Por isso a importância de falar sobre a soberania divina. Por isso tudo isso que nós falamos, de que Deus é soberano, de que Ele rege as nossas vidas, rege tudo o que acontece. Para que nós não venhamos a transformar a imagem do Deus incorruptível em um homem corruptível e não mudar a verdade de Deus em mentira.